Olá, sejam bem-vindos ao Instituto de Educação Teológica Bereana. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre bibliologia, introdução bíblica. Nós tivemos na aula anterior falando alguns assuntos importantes a respeito da Bíblia, a respeito da introdução bíblica, e hoje nós vamos dar continuidade num assunto que é polêmico, muito discutido na história da igreja. Muitos céticos, muitos críticos, muitas pessoas na sociedade, pode ser pessoas que você conheça, descreditam a autoridade da Bíblia, questionam se ela é de fato a palavra de Deus. Então, nesta aula de hoje, nós vamos falar a respeito da natureza da inspiração. A palavra de Deus, ela é inspirada? Então nós vamos ver alguns pontos de discussões dentro desse assunto que é de suma importância para a nossa segurança da nossa fé, porque a nossa fé, ela é creditada na palavra de Deus. Então, aquilo que nós cremos a respeito da palavra de Deus é justamente a definição que nós temos da natureza, da veracidade e da autoridade para podermos falar coisas a respeito do que a Bíblia diz ser verdade. Então, nós vamos ver agora a respeito da descrição bíblica da inspiração. O famoso texto de 2 Timóteo 3,16. Então, Paulo escreveu a Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Um pouco mais para frente, em nossa aula, nós vamos analisar com mais critério este versículo importante. Mas aqui nós já podemos ver que é o texto áureo mais claro que nós temos na palavra de Deus, que nos apresenta a natureza daquilo que constitui a Bíblia. Então, ela é divinamente inspirada. Então, em outras palavras, o texto do Antigo Testamento, ele foi soprado por Deus, telpneustos. Aqui nós temos, a transliteração da palavra grega. Aqui nós temos os caracteres gregos do alfabeto grego, e aqui nós temos a transliteração. Então, é teopneustos. Esta palavra no grego significa soprado por Deus, que é a definição dessa palavra aqui, inspirada. Então, o que é ser uma palavra inspirada? É uma palavra soprada por Deus. E aí nós vamos ver com mais calma daqui a pouco. E por isso, então, a palavra de Deus, ela é dotada de autoridade divina para a vida do cristão. Por que aqui fala que o texto do Antigo Testamento? Quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, quando ele se refere a toda a Escritura, ele está se referindo aos textos do Antigo Testamento. Por que isso, professor? Obviamente, porque na época de Paulo, a maioria dos livros do Novo Testamento ainda não haviam sido escritos. Então, estava em processo de produção os textos do Novo Testamento. Por isso que quando Paulo usa esse versículo, toda a Escritura é o Antigo Testamento. Professor, então quer dizer que esse versículo ele não serve de fundamento para dizer que o Novo Testamento também é inspirado por Deus? Calma, ele serve também. Nós vamos ver um pouco mais para frente na aula como que também os livros, os textos do Novo Testamento foi recebendo autoridade de palavra inspirada de Deus também. Há uma certa confusão quanto ao conceito de inspiração.
que é inspirado ou não pelo escritor humano, mas sim o texto bíblico, ele é escritura inspirada. Então nós podemos ver que a Bíblia, ela se apresenta como uma escritura inspirada. Não é o escritor humano, não são os autores, Paulo, Pedro, Mateus, Lucas, e aí tem os livros do Antigo Testamento também. Não são estes autores que são inspirados. Quem é inspirado é a palavra de Deus. E aí nós vamos definir um pouco melhor isso daqui a pouco. A segunda grande passagem do Novo Testamento a respeito da inspiração da Bíblia se encontra em 2 Pedro 1:21. O texto diz assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, os profetas eram homens cujas mensagens não se originaram dos seus próprios impulsos, mas foram sopradas por Deus. Então, esse texto de 2 Pedro 1:21 é o segundo texto de maior importância para falarmos a respeito da natureza da inspiração da palavra de Deus. Primeiro é o texto de Timóteo, que Paulo escreveu. O segundo é este texto de 2 Pedro, que fala que os profetas, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Nessa passagem, Pedro está afirmando que as profecias não tinham origem humanas. Os autores foram conduzidos. Essa palavra conduzidos, essa palavra aqui, ó, conduzidos, aqui é os caracteres do alfabeto grego, é a palavra na sua formação grega, e aqui é a transliteração. Conduzidos é peromenoi. Então, eles foram conduzidos pelo Espírito de Deus. Então, nós temos que entender que esses autores bíblicos, eles não falaram da sua própria autoridade. Eles foram movidos, conduzidos, levados pelo Espírito de Deus a registrarem as palavras que se encontram na minha e na sua Bíblia. A gente vai falar algumas questões de maior complexidade daqui a pouco de outras teorias. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 16, Pedro diz: irmãos, deveria se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Então veja, aqui Pedro está dizendo que o rei Davi, quando ele registrou, a Bíblia nos apresenta que vários salmos foram escritos por Davi. A nossa Bíblia possui 156 salmos. Tradicionalmente se reconhece que destes 150, 73 foram de Davi. Praticamente a metade do livro de Salmos foi escrita pelo rei Davi. E aqui Pedro está dizendo que quando Davi falava, era ali o Espírito Santo usando a boca de Davi. Então, Pedro não apenas considera as palavras de Davi imbuídas de autoridade, mas de fato afirma que Deus falou pela própria boca de Davi. É como se fosse Davi o porta-voz de Deus. Que fica bem parecido quando nós entendemos o conceito de Navi, do profeta do Antigo Testamento. O profeta é a boca de Deus, é aquele que pronuncia os oráculos de Deus, a voz de Deus para o povo. Então, nesse sentido, Davi tinha uma voz profética, porque ele era, então, movido a falar pelo Espírito de Deus. Óbvio, nós temos que ter um entendimento de que estes autores bíblicos
tanto dos livros do Antigo quanto dos livros do Novo Testamento, não foi tudo que eles diziam, tudo aquilo que eles escreveram, que foram registrados em nossa Bíblia. Então, nós entendemos que quando estes autores escreveram, e estes escritos, eles passaram por um critério e passaram a integrar a escritura. Estes escritos passaram a receber uma chancela de escritos inspirados da parte de Deus. Muitas outras coisas que eles podem ter escrito não permaneceram no cânon. A gente vai ter uma aula especial sobre o cânon das escrituras. Cânon significa os critérios que foram utilizados para estabelecer um padrão de qual livro deveria pertencer como escritura ou não. Então, quais livros deveriam ser reunidos para se formar a Bíblia que nós temos hoje? Então, os livros que foram reunidos e passaram a integrar nossas Bíblias, eles receberam e nós entendemos a autoridade de escritura inspirada de Deus. Davi disse lá em 2 Samuel 23, 2: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. Então, aí, o próprio Davi, tendo essa convicção de que Deus estava usando a boca dele para falar uma palavra vinda da parte de Deus. Uma reflexão que nós temos que ter é que hoje, obviamente, os continuistas, existem os cessacionistas e os continuistas. Os continuistas acreditam que hoje dons espirituais, vamos aqui falar especificamente dons de profecia, ainda existem na atualidade. Mesmo os continuistas reconhecem que estes dons de profecia, aqueles que profetizam, não têm a autoridade de escritura inspirada por Deus. Então, prestem muita atenção e tomem cuidado, porque ninguém que diga na sua igreja ou em qualquer outro local, assim diz o Senhor, isto é uma palavra inspirada de Deus. Então, às vezes, nós vemos pregadores, professores, às vezes também, falando, eu vou te dizer uma palavra inspirada da parte de Deus. Está errado. Está errado. Então, nós temos que entender e tomar cuidado com as expressões, com as palavras que nós usamos hoje na atualidade para poder ensinar ou pregar, porque pode causar uma confusão teológica. Então, eu tenho uma palavra inspirada da parte de Deus para você. Essa expressão, palavra inspirada, ela é equivocada. Ela, teologicamente, ela pode causar uma confusão. Porque a palavra inspirada são os textos que nós temos em nossas Bíblias. E não a palavra que sai da minha boca ou da sua ou de qualquer outra pessoa. Mas, claro, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Ele é o nosso guia, o nosso mestre, ele é o penhor, ele é aquele que nos guia, que nos dirige, e a Bíblia diz que ele estaria nos usando para pregar, para ensinar, para consolar, para exortar, para orientar. Mas tudo isso, mesmo sendo através da influência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, Deus nos usando, ainda assim não é uma palavra da equivalência de inspiração das Escrituras. Então, tudo aquilo que eu diga para você, ou qualquer pregador, professor diga, não tem a autoridade da palavra de Deus. Temos que tomar bastante cuidado com isso. Então,
Isso se encaixa bem no testemunho dos próprios profetas do Antigo Testamento, que eles usavam com muita frequência a expressão assim diz o Senhor. Essa expressão assim diz o Senhor, nos profetas do Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente já não vê isso. Você vê na sua Bíblia, no Novo Testamento, qualquer um dos escritores, dos presbíteros, apóstolos, diáconos, ninguém usou, apenas Jesus. Essa expressão, apenas Jesus, ninguém outro usou, apenas os profetas do Antigo Testamento. Então, esses profetas, eles recebiam uma palavra da parte de Deus para poder transmitir ali para os seus destinatários, né, para o seu público, para o seu auditório, para aqueles que estavam ali ouvindo eles ou sendo alcançados pela palavra que ele estava proferindo da parte de Deus. Então, mais uma observação e cautela. Eu sei, por experiência própria, já presenciei em alguns ambientes pessoas que estavam dizendo ter uma revelação ou uma profecia e usar essa expressão, assim diz o Senhor. Também é uma expressão que nós temos que ter bastante cautela para se utilizar, porque no ouvido do público, das ovelhas, daquele que está recebendo, do membro da igreja ou de alguma outra pessoa, pode causar uma impressão que aquilo que está sendo dito tem o mesmo peso e equivalência sobre as palavras da própria Bíblia. E aí é um engano, porque toda profecia deve ser julgada. E a palavra de Deus não. A palavra, ela é viva, ela é portadora de autoridade inquestionável. Né? A gente crê na inerrância das Escrituras. Então, a palavra não tem esse julgamento, as Escrituras. Porém, o profeta pode ser julgado, assim como a Bíblia orienta, para que nós estejamos julgando aqueles que estão falando uma profecia. Nas discussões e disputas com seus adversários, Jesus sempre citava as Escrituras. Nós falamos na aula anterior, eu lembro que eu usei um comentário dizendo que tanto Jesus como o restante dos escritores, eles se utilizaram de centenas de citações diretas do Antigo Testamento. Citação direta é quando Jesus ou um outro escritor pega um versículo, um texto do Antigo Testamento e menciona ele praticamente igual. Então, uma citação direta. E também existem centenas de alusões. É quando um versículo, um trecho do Novo Testamento se refere, tem como pano de fundo, contexto, alguma passagem do Antigo Testamento, mas não é uma citação direta. O escritor do Novo estava ali processando aquilo que ele estava escrevendo, tendo como pano de fundo algo que se encontra no Antigo Testamento, mas ele no Novo não registra de uma maneira direta. Ele fala de uma forma indireta. Então, nós temos essas duas formas: citações diretas e citações, alusões indiretas. E o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 4, quando o texto diz que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, aí cabe para nós uma discussão, né? Como que o Espírito Santo conduz alguém para ser tentado? Pois é, o Espírito Santo conduziu Jesus. E o texto diz, é bem claro. E lá na tentação com Satanás, Jesus, ele usa, diante das investidas de Satanás, para poder tentar ele, ele falava, está escrito, e citava um texto do Antigo Testamento. Então, Jesus reconhecia as Escrituras como autoridade para poder
ter base na sua luta contra as forças malignas. Isso está muito claro para nós. Lá em João 10:35, nos é dito que a Escritura não pode ser anulada. E lá em Mateus 5:18, diz que antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço até que tudo se cumpra. Então, isso mostra para nós, de uma maneira mais aberta do que o texto de 2 Timóteo e de 1 Pedro, que nós vimos que fala sobre inspiração, estes textos que eu estou apresentando para vocês, nos mostram também a autoridade que a Bíblia apresenta possuir a Escritura. Ela não pode ser anulada e nada dela vai deixar de ter validade, ainda que os céus e a terra venham a passar. Vamos colocar aqui uma definição de inspiração, para a gente poder, é uma definição mais teológica, então vamos refletir sobre ela com mais calma aqui. Compreendemos a inspiração das Escrituras como a influência sobrenatural do Espírito Santo exercida sobre os autores da Bíblia, que fez com que seus textos fossem um registro preciso da revelação ou resultassem de fato na palavra de Deus. Então, aqui é uma definição teológica de inspiração das Escrituras. Agora vamos observar aqui com mais cuidado esta outra parte. Enquanto a revelação, aqui está falando de revelação e de inspiração. Então, enquanto a revelação é a comunicação da verdade de Deus aos seres humanos, então Deus revela ao ser humano suas palavras. Então, isso é a revelação, é a comunicação da verdade de Deus aos seres humanos. Tanto eu quanto você podemos ter esta revelação. Deus nos revela algo de sua vontade, de sua orientação para nós. A inspiração é um outro nível, está mais relacionada com a retransmissão da verdade dos primeiros destinatários a outras pessoas, seja na mesma época, seja posteriormente. Então, a revelação, ela pode ser considerada uma ação vertical, ou seja, é Deus lá do alto falando para nós aqui embaixo. Ao passo que a inspiração, ela se encontra num plano horizontal, ou seja, o homem de Deus, ele recebe, eu poderia falar que é a mulher de Deus, as irmãs não fiquem ofendidas, é porque nas escrituras a gente não vê, né, uma mulher que tenha escrito um dos livros que se encontram na Bíblia. Então, eu usei essa expressão aqui. Mas, então, o homem de Deus recebe essa revelação e quando ele é através de uma influência sobrenatural do Espírito Santo, ele pega essa revelação e transforma em texto, ele registra. E aí isso torna-se uma palavra de Deus, quando ela é registrada através dessa revelação e dentro da soberania de Deus, o processo do que os textos foram agrupados para que se constituísse os 66 livros que nós temos hoje. Nós vamos ter aulas depois que vai explicar esse processo da transmissão do texto, porque esses textos, eles foram escritos em determinada época antiga, mas o processo para que eles viessem ser reconhecidos como palavra de Deus e serem agrupados
com demais livros dentro da tradição, vamos falar do Antigo Testamento. Quando a gente fala do Pentateuco, dos livros de Moisés, os judeus, os israelitas, desde o início reconheceram aqueles livros como sendo palavra de Deus. A gente não vai discutir aqui a autoria do Pentateuco, porque é uma discussão muito grande. Eu apresentei na aula passada o meu livro, que eu trato sobre essa discussão da autoria do Pentateuco. Então, eu vou falar aqui, a tradição atribui Moisés ao Pentateuco, e nós, dentro de uma linha teológica conservadora, nós entendemos que, de fato, Moisés ele é o autor, pelo menos, né, do seu núcleo, do Pentateuco, do seu núcleo principal, abrindo para possíveis glosas ou processo editorial de redatores e copistas para irem atualizando o texto, mas isso não descredencia o texto como inspirado por Deus. É uma outra discussão, isso que eu acabei de falar para vocês. Então, esse é o processo, a revelação, a inspiração, o registro, o reconhecimento pela comunidade de fé de que aqueles textos eram escritura sagrada. Há casos de inspiração sem revelação. Preste atenção. O Espírito Santo, em alguns casos, levou os autores bíblicos a registrar palavras de incrédulos que, por certo, não foram reveladas por Deus. Algumas informações das Escrituras já estavam disponíveis a qualquer pessoa que as investigasse. As genealogias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, registro, por exemplo, da linhagem de Jesus nos evangelhos, a genealogia de Jesus, pode bem pertencer a esse tipo de caso. O próprio apóstolo Paulo, ele cita poetas e filósofos em suas cartas, seculares, que não eram judeus. É como se o pastor, na sua pregação, para poder ilustrar o seu sermão ou para poder trazer algum auxílio para poder fundamentar alguma coisa ou para esclarecer, ele pegasse alguma informação de uma literatura secular, do jornal, de algum outro livro, de um filósofo, da história, algum pensador, ele pega na sua pregação, ele transmite e coloca aquelas informações junto com os textos da Bíblia. Isso acontece com muita frequência, eu faço isso também. Então, os escritores da Bíblia também fizeram isso. Eles nem sempre receberam alguma revelação de Deus e registraram. Em algumas vezes, eles pegaram textos que já estavam escritos, documentos históricos, registros, crônicas, utilizaram aqueles textos como se a gente estivesse escrevendo um texto e fizesse uma citação. Quem já fez um trabalho acadêmico, um TCC, uma dissertação, uma tese, e lá tem que citar as fontes. Você está lendo um livro, você vê que naquele livro o autor ele abre uma nota e cita alguma outra obra. Então é como se os autores da Bíblia estivessem pegando também esses outros textos e incluindo dentro da revelação que Deus estava dando para ele. Então, há casos de inspiração sem revelação. Então, aquele autor, ele não recebeu uma revelação da parte de Deus para aquele texto. Ele pegou de outra fonte. Mas quando ele pega de outra fonte e junta, junto com aquilo que ele está escrevendo, que é revelação da parte de Deus, isso que ele juntou, no processo de reconhecimento daquele texto como escritura sagrada e inspirada por Deus, aquele texto que ele buscou de outra fonte passou a ser também inspirado por Deus. Então, quando você vê Paulo citando filósofos, poetas, Paulo também cita poetas da época dele, aquela citação que Paulo fez tornou-se inspirada por Deus. Então, você vê aquela citação de Paulo, você não pode falar assim, esse versículo Paulo está citando
um outro autor, um filósofo pagão, um poeta pagão. Como que esse poeta pagão está na Bíblia? A gente vê também lá na epístola de Tiago, ele usando a epístola de Judas, eles usando textos apócrifos. O texto apócrifo da Assunção de Moisés e outros textos também colocaram dentro da Bíblia. Então isso acontece. Esses textos passaram a ser inspirados, mas não foram uma revelação direta de Deus. E também houve revelação sem inspiração. O que significa isso? Casos de revelação que acabaram não sendo registrados, porque o Espírito Santo não fez com que alguém escrevesse sobre eles. Então, muitos autores receberam uma revelação da parte de Deus e aquilo não foi escrito. Por exemplo, quando a gente estuda, faz uma análise do livro de Isaías, do livro de Jeremias, do livro de Ezequiel, que são 3 grandes profetas, e são 3 grandes livros, a análise que se faz daqueles livros é que aquelas revelações que estão contidas ali não foram todas registradas em um único momento. Isaías não sentou, ele chegou num domingão, ele almoçou aquela macarronada, comeu aquele frango, aí ele falou para a esposa dele, eu vou ali debaixo da árvore e vou escrever, e escreveu o livro inteiro. Não, foram períodos do seu ministério, intervalos intercalados de anos. Ele pegava aquele texto, ou ele pegava um outro rolo, registrava mais uma porção, e depois aqueles textos foram sendo agrupados. E aí se formou o livro de Isaías, o livro de Jeremias. Então, são blocos que foram sendo escritos durante períodos distintos. E que depois houve um processo redacional que juntou aqueles textos e transformou eles num único texto. O fato é que o nosso uso da Bíblia será influenciado por aquilo que pensamos sobre a sua natureza. E aqui é uma questão prática da nossa fé. É uma questão de vivência, de espiritualidade, de devoção. Aquilo que você crê sobre a Bíblia influencia a sua vida. Então, se você crê que a Bíblia é inspirada por Deus, inerrante, possui autoridade para dirigir a sua vida espiritual, a sua vida na sociedade, na sua família, no seu trabalho, isso muda tudo. Então, muitas pessoas novos convertidos, chegam na igreja, o processo para essas pessoas reconhecer a Bíblia na sua totalidade, daquilo que está escrito, como vindo da parte de Deus, e ela aceitar aquilo, sem duvidar de que aquilo é a vontade de Deus para a vida dela, pode demorar muito tempo. Inclusive, há muitos cristãos que estão muito tempo na igreja e que duvidam, e que não aceitam algumas coisas. A gente vai falar daqui a pouco sobre as correntes divergentes. Será possível que em alguns trechos da Bíblia as palavras escritas foram realmente ditadas, enquanto em outros houve um simples direcionamento do pensamento do autor, e em outros ainda houve apenas um impulso para escrever? Então, como que se deu esse processo? Então, existem algumas teorias. Existe uma que foi aceita durante um tempo, e que já faz muito tempo que ela não é mais aceita, é a teoria do ditado. É como se Deus estivesse ditando palavra por palavra para o autor e ele registrando por escrito. Sabe quando você está na escola, tinha esse processo, né? Ou quando você chega para alguém, você fala assim, escreve aí o que eu vou te dizer. Aí você vai falando, a pessoa vai escrevendo. Então, a teoria do ditado acredita que o processo de escrita da Bíblia foi assim.
Deus colocando palavras na mente do autor, palavra por palavra. Então, essa é uma teoria que já não é aceita, né, no mundo da teologia, é muito questionada. Né? Então, como que foi esse processo? Como que os autores receberam, foram guiados, conduzidos? O que os levou a decidir qual trecho do Antigo Testamento ele iria usar, que forma que ele iria escrever, que assunto ele iria tratar, que palavras ele iria utilizar? Porque quando a gente faz uma exegese de um texto da Bíblia, as palavras que se encontram ali no versículo, no texto, elas têm uma profundidade muito grande. O autor, assim como nós hoje, na nossa língua, quando nós queremos transmitir algo, nós temos na nossa mente um vocabulário muito grande para formular as sentenças, as frases, a comunicação. E aí nós escolhemos as palavras que queremos utilizar. E dependendo da palavra que nós escolhemos, tem um peso maior ou menor. A gente dá uma ênfase, a gente relativiza, a gente pega mais leve, dependendo da palavra que a gente usa, sim ou não? Verdade. Os autores da Bíblia também. Eles escolheram as palavras para enfatizar verdades que eles queriam transmitir. E muitas vezes na nossa Bíblia, na língua portuguesa, as nossas traduções, elas buscam ao máximo se aproximar das intenções que o autor queria transmitir. Por isso que há bastante divergência de uma tradução para outra. Não é só isso, mas é um dos motivos, porque ciências da, da crítica textual, de análises de textos do Antigo e do Novo, vai avançando, novas descobertas foram surgindo, enfim. E aí foram se tentando transmitir para nós, no nosso caso aqui na língua portuguesa, as palavras na nossa língua portuguesa que mais se aproximam do grego ou do hebraico, da intenção que o autor queria transmitir naquela época. Então, é algo bem complexo. O Sermão do Monte, olha que interessante, é considerado mais inspirado que as genealogias. Você, na Bíblia tem bastante genealogia, né? Se você pega crônicas, números, muitas passagens de Gênesis também, os evangelhos ali, alguns evangelhos colocando genealogia de Jesus. Quando chega naquela genealogia, você fala assim: fulano gerou ciclano que viveu tantos anos, morreu com tanto, e esse gerou aquele. Você fica, por que eu vou ficar lendo isso? Isso vai me edificar. Então você fala assim: será que a genealogia ela é menos inspirada do que o Sermão da Montanha, por exemplo? Qual é o peso de importância para a minha vida hoje estas genealogias? Ou outras histórias bíblicas que você de repente pode olhar e falar que isso é de importante para mim. Ou, por exemplo, muitas sentenças, condenações, juízos que os profetas do Antigo Testamento registraram a respeito de outras nações. O que aquilo tem a ver para nós hoje? Então, existe uma coisa que nós podemos analisar como inspirado e inspirador. Lógico, tudo que está na Bíblia tem uma importância e tem um sentido. A genealogia, eu posso falar num outro momento aqui, que a nossa aula já está com mais de 35 minutos, mas ela tem uma importância teológica muito grande, a genealogia. Em outra aula eu posso entrar nesse assunto. Mas inspirado e inspirador. Então toda a escritura é inspirada por Deus, mas nem toda passagem da Bíblia ela inspira na mesma proporção. Se você pega, por exemplo, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. É um dos textos mais queridos do Novo Testamento. O consolo, o alívio, o descanso que Jesus nos proporciona. O próprio Sermão da Montanha, tantos ensinamentos, tantas orientações de como que nós devemos viver a nossa fé.
são de uma importância teológica e espiritual muito grande. Agora, a gente vê outras passagens na Bíblia que não desperta tanta inspiração em nós assim. Então, isso é uma diferenciação, mas essas outras passagens, elas são inspiradas por Deus também. Vamos entender mais alguns assuntos aqui. Causalidade divina. Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. O elemento divino estimulou o elemento humano. Primeiro Deus falou aos profetas e em seguida aos homens, mediante esses profetas. Deus revelou-lhes certas verdades da fé e esses homens de Deus as registraram. Isso aqui está bem simples para a gente, não vou nem comentar. Então, o primeiro fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica, e o mais importante, é que Deus é a fonte principal e a causa principal da verdade bíblica. Isso aqui a gente já comentou também, está bem simples para a gente entender. Agora vamos falar sobre a mediação profética. Os profetas que escreveram as escrituras não eram, preste atenção nessa palavra, autômatos. Eles não eram uma máquina. Eles não eram robôs que recebem um comando. É como se fosse um computador. Você lança sobre o computador comandos. E eles respondem aos seus comandos. Os profetas, eles não eram, os escritores não eram uma máquina, autômatos. Eram algo mais que meros secretários preparados para anotar o que Deus lhes ditava. Lembra que eu falei da teoria do ditado? Eles não eram um secretário que Deus falava e ele registrava. Mas, presta atenção, escreveram segundo a intenção total do coração, segundo a consciência que os movia, no exercício normal de sua tarefa, com seus estilos literários e seus vocabulários individuais. O que significa isso? Deus respeitou a natureza de cada autor da Bíblia. Se você pega os textos de Paulo, são diferentes do de Pedro. O estilo de escrita de Paulo é diferente de Pedro. O Evangelho de Mateus, ele tem um enfoque, ele tem um tema principal diferente do de João, de Lucas, de Marcos, tanto que os evangelhos são diferentes. Então, Deus respeitou a individualidade de cada autor. Cada autor, ele escreveu segundo também as suas capacidades de conhecimento, tanto da língua grega, tanto de conhecimento teológico que eles tinham, conhecimento cultural. Então Deus respeitou estas questões. Por isso que nos textos da Bíblia, de autor para autor, de livro para livro, nós temos diferenças de estilos literários. Um usa um grego mais clássico, mais técnico, o outro usa um vocabulário mais popular. Ele evita trabalhar questões mais profundas. Então, cada um tem o seu estilo. É como se Deus também, hoje, na nossa atualidade, o próprio Paulo nos fala, né, que Deus usa cada um, né, de uma forma diferente. Deus é o corpo de Cristo e cada um tem uma função, né? Então, a mão não pode dizer para o seu pé que eu não preciso dele. Cada um tem a sua função. E os escritores da Bíblia também, cada um tinha a sua capacitação. E Deus respeitou essas individualidades de cada escritor. A personalidade dos escritores não foram violentadas por uma intervenção sobrenatural. A Bíblia que eles produziram é a palavra de Deus, mas também a palavra do homem. Como assim, palavra do homem? Não é palavra de Deus? É palavra de Deus escrita por seres humanos. Ela contém erro porque foi escrita por seres humanos? Aqui entra uma outra discussão, que é a inerrância das escrituras. As escrituras, o próprio Jesus disse, não podem mentir. Então, as escrituras não erram.
A Bíblia fala o tempo todo, lá no Salmo 119, que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Perfeita. Então, existe dentro da teologia a área ortodoxa, a área conservadora, que acredita que o texto ele é inerrante. Óbvio, o texto que nós temos em nossa Bíblia hoje é uma tradução. E a tradução que nós temos, elas são baseadas em manuscritos antigos. A gente não vai falar aqui das datas, quais manuscritos, qual que é mais importante, isso daí é outra aula. Mas esses manuscritos são de séculos e séculos atrás. Muitos deles muito próximos do escrito original. O texto que saiu da mão do autor, de Paulo, é chamado autógrafo. É quando se dá um autógrafo, né? Você escreve com a sua mão, autografia. Você escreve com a sua mão. Então, não existe, infelizmente, nenhum manuscrito autógrafo original. Quando a gente fala assim, os textos originais, é, é um erro teológico, histórico, porque não existe manuscrito original. Porque todos os textos manuscritos que nós temos do Antigo e do Novo são cópias. Cópias de cópias. Foi feita uma transmissão textual. De tempos em tempos, foram sendo copiados para se preservar o texto. Para vocês terem uma ideia, eu estou estendendo a aula aqui falando bastante, né? Só do Novo Testamento, nós temos cerca de 5.600 manuscritos. 5.600. Então, existe uma aula de estudo teológico chamada crítica textual. Esses especialistas em crítica textuais, obviamente, eles são especialistas no grego, no hebraico, na cultura antiga, arqueologia, são técnicos. Eles analisam esses textos e comparam a época deles, aonde eles foram encontrados, enfim, várias questões, para poder produzir a tradução da Bíblia que você tem aí na sua mão. Então, a tradução que nós temos não é inspirada. Professor, é verdade. A Bíblia, vou falar uma heresia para você aqui, mas é uma heresia verdadeira. Você crê em heresia verdadeira? A Bíblia que você tem na mão não é inspirada. A inspiração se deu no texto original. Nós não temos mais o texto original. Nós temos cópias. Porém, agora eu vou aliviar o seu coração. O processo de crítica textual que produziu a minha e a sua Bíblia, muito complexo, e eles colocam para nós, e tem todos os estudos, tem muitos livros sobre isso, pesquisas. Todas as partes importantes, teológicas, todas as partes importantes que falam a respeito da fé, da salvação e das doutrinas principais do cristianismo, esses manuscritos não entram em contradição. Não tem. A maioria das diferenças entre esses manuscritos são pequenos detalhes de vocabulário, de erro de cópia e outras coisas. Tá? Então, o texto, a Bíblia que você tem e eu tenho, ela não é fruto da inspiração original, mas ela é revestida de autoridade, porque ela é amparada com segurança em pesquisas que se aproximam do texto original. E as possíveis divergências não influenciam a fé ou qualquer outra doutrina principal do cristianismo. São pequenos detalhes. Tá? Isso é uma questão, uma aula mais técnica que a gente pode ter depois. Então, eu vou correr um pouquinho, que a aula está longa. Então, a autoridade escrita, o produto final da autoridade divina em operação por meio dos profetas como intermediários de Deus é a autoridade de que se reveste a Bíblia. A Bíblia tem a sua autoridade, a gente já falou aqui sobre o texto de 2 Timóteo 3,16, que ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Isso daí.
Aí tem aqui várias teorias a respeito da inspiração. Vou resumir para vocês. Então, nós temos a ortodoxia, o modernismo e a neo-ortodoxia. Essas três correntes teológicas a gente vai estudar com profundidade em outras áreas, tá bom? Por exemplo, nós teremos uma matéria chamada a História do Pensamento Cristão. E aí, nessa história, e também em outras matérias, a gente vai falar sobre isso. Mas a ortodoxia, que é a teologia conservadora, crê que a Bíblia é a palavra de Deus. É aquilo que a gente veio falando até agora. Por cerca de 18 séculos, não se questionava. Durante a maior parte da história da igreja, ninguém questionava que a Bíblia era ou não, né? Vozes isoladas questionavam, mas nenhuma personalidade importante questionou que ela era inspirada. Só para vocês entenderem, a partir do século XVIII veio o renascentismo, veio o racionalismo, veio o iluminismo. Então, essas correntes de pensamento antigas, não dá para falar hoje também, elas influenciaram a maneira que os teólogos e a igreja enxergavam a Bíblia. Existe o modernismo. O modernismo fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas nela não é, na sua totalidade, a palavra de Deus. Ou seja, muitas questões históricas, culturais e teológicas podem não ser palavra de Deus e não são. Então, partes da Bíblia é e partes não é. Então, cuidado, tem muita igreja por aí que acredita nisso, tem muito teólogo aí na internet vendendo curso de teologia, muitas faculdades de teologia que crê nisso daqui. Eu já tive professor de teologia que acreditava nesse ponto também. A neo-ortodoxia, existiu na história da igreja um movimento teológico chamado liberalismo. A gente vai estudar isso também. Eles questionaram milagres, a deidade de Jesus, a trindade, a historicidade da Bíblia, a veracidade de muitos personagens da Bíblia, era tudo mentira, não existiu, eram lendas, ficções. É chamada liberalismo. Então, muitos teólogos liberais existiram. Então, muitas faculdades hoje no Brasil, não vou falar o nome aqui, tem no seu quadro de professores vários professores liberais que não crê na Bíblia inspirada. Então, às vezes, o aluno nem sabe se matricula lá e bebe essas coisas do professor. A neo-ortodoxia foi um movimento teológico que procurou combater o liberalismo. Por isso que ela chama neo-ortodoxia. É uma volta à ortodoxia. Era um movimento combatendo o liberalismo. Só que eles não chegaram a se tornar ortodoxos. Ele era uma visão renovada, era a neo-ortodoxia. Eles acreditavam que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Como assim, professor? A Bíblia em si não é a palavra de Deus, mas quando você pega um versículo, você medita naquele versículo, e aquele versículo fala com o seu coração, ele atinge a sua alma, você sente a presença de Deus naquele texto. Aquele texto tornou-se a palavra de Deus para você. Até então ele não era. Então a Bíblia só é a palavra de Deus quando ela nos transmite algo espiritual que nos aproxima de Deus. Então é uma visão distorcida também, tá? Enfim, são esses os pontos que eu queria trabalhar com vocês hoje. Não dá para a gente falar todos os pontos aqui, porque a aula ficou muito longa, mas que nós possamos permanecer firmes. Não sei qual é a sua convicção, aquilo que você pensa a respeito da palavra de Deus, mas eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é inerrante e é a própria Bíblia que conduz a igreja em questões de doutrina, de fé e de prática. Toda a nossa vida deve ser guiada, a nossa fé, o nosso ministério, guiado pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.